Como é que está hoje a situação dessa questão do carvão, do consumo de carvão em Minas Gerais? Bom, para entender essa questão do carvão vegetal, você tem que levar a análise para o processo do mercado siderúrgico. O que está acontecendo hoje no mundo no mercado siderúrgico? Ocorre que, se acompanha o noticiário toda a crise financeira e mundial, as commodities são os produtos mais afetados. E o ferro e o aço é uma commodity. O que aconteceu? Ele já vinha num momento já um pouco de retenção da comercialização e que culminou com a paralisação total a partir do momento que foi desencadeada a crise financeira a partir dos Estados Unidos. Então, o que ocorreu? As indústrias produtoras de ferro-gusa, que são os maiores consumidores de carvão vegetal no Brasil, elas reduziram já 50%. Quer dizer, nós partimos de uma produção no Brasil de 880, quase 900 mil toneladas por mês, para cerca de 400 mil toneladas mês. Então, o que aconteceu? A cadeia produtiva principal. Qual a principal matéria-prima para a indústria siderúrgica? O carvão vegetal. Consequentemente, se você estava produzindo carvão para uma produção de 900 mil toneladas e passou para 400, o produto teve uma queda abrupta de preço, da mesma maneira que as commodities a nível internacional caíram. Conclusão, as empresas paralisaram, deixaram de comprar carvão e o carvão que antes era comercializado na faixa de R$ 180, ele passou para cerca de R$ 100 e com tendência de baixa ainda. Então, nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, conversando com o Sindicato da Indústria do Carvão e dos produtores, para tentar paliativos, soluções de administrar, vamos dizer, a crise por um período aí que eu acredito deva perdurar pelo menos uns 120 dias, até que as coisas voltem a uma normalidade. E qual o objetivo disso? É preservar a produção de carvão, porque a retomada da atividade é muito difícil. Depois que o produtor, a indústria para voltar é muito difícil. Primeiro que ele tem uma despesa grande para parar. E depois, para retomar, ele está sem recursos. Então, a gente está discutindo com o governo do estado aí algumas medidas que possam aliviar essa crise da produção de carvão vegetal no estado. Quais seriam essas medidas? De imediato, o problema que está afetando mais é justamente a pauta de pagamento do ICMS. Veja bem, a pauta é um valor mínimo de comercialização que o estado fixa. E esse valor hoje, como eu já disse anteriormente, é R$ 184 por metro cúbico. E quando esse carvão chega no destino final, ele é comprado por R$ 100. Então, numa condição normal de mercado, o consumidor final ele reembolsa o produtor esse valor pago de ICMS. Conclusão, ele está pagando o carvão metade do preço, então o produtor está arcando com cerca de R$ 8, R$ 9 por metro. Ou seja, 9%, 8% do valor que ele está vendendo. E ele não tem condição. O que vai acontecer? Ele vai, tomando prejuízo, ele vai parar. Então, se o Estado adequar à realidade, não está se pedindo que abaixo do mercado, é adequar à realidade do mercado. E a pauta é justamente isso. A pauta é flexível, ela pode ser adequada. É um instrumento de política fiscal do Estado que nós levamos isso ao conhecimento, mostramos as dificuldades que esperamos sejam passageiras. E que dentro de 120 dias nós retomemos. E aí a pauta vai voltar ao valor normal de mercado. Porque sem isso os produtores vão parar e as consequências disso? Um desemprego maciço, nas regiões produtoras já se nota que muitos já paralisaram, e a tendência é ir paralisando cada vez mais. Então, a gente está aí numa ação conjunta tentando preservar essa atividade, que ela envolve muitos transportadores, fornecedores de autopeças, postos de combustíveis, a venda cai. Então, consequentemente, a atividade econômica para o Estado, que deixará de arrecadar também ICMS sobre esse valor real de mercado. Vocês têm noção hoje de quanto que representa, em termos de arrecadação, o ICMS aqui em Mato Grosso do Sul? Eu tive uma informação agora da Secretaria da Fazenda que somente a atividade de carvão é 0,5%. Agora, se não está ligado isso aí, os impostos indiretos, como eu já disse, da parte de transporte, combustível, autopeças, alimentação. Quer dizer, então é um valor significativo. Somente de carvão é 0,5%, o que o próprio superintendente nos disse da Secretaria da Fazenda que já é um valor significativo. Qual que é o maior consumidor do ferro-gusa brasileiro, vamos dizer assim? O maior consumidor do ferro-gusa brasileiro é os Estados Unidos. E você veja bem por que está atingindo. Os Estados Unidos foi onde que iniciou a crise.
no momento em que as siderúrgicas estavam, vamos dizer assim, abastecidas do produto. Então elas não têm motivo para continuar comprando. Mas o Brasil exporta 75% para os Estados Unidos. É um volume extremamente significativo. E se ele não retomar, não vai haver, a crise só passará a hora que os Estados Unidos voltar a comprar novamente. E a gente espera que isso aí no início do ano já tenha voltado, mas ainda não tem condição ainda de fazer uma avaliação. Porque o que toda empresa faz nesse momento? Ela vai consumir seu estoque, e não comprar mais para estocar, porque ela não sabe nem o produto, o tamanho da queda do consumo de aço nos Estados Unidos. Então são esses fatores aí todos que influem no mercado. Mas vocês têm uma avaliação de quanto que esse estoque dura ainda nos Estados Unidos? Olha, acredita-se que esse estoque dure ainda uns 4 meses ainda. Mas evidentemente que a empresa não espera acabar o estoque para voltar a comprar. Mas existe uma expectativa, é um número um pouco difícil de quantificar, porque também está se usando mais a sucata também. A sucata e o ferro gusa são as matérias-primas principais para a produção do aço. Então, quer dizer, nesse momento a sucata caiu de preço também abruptamente lá nos Estados Unidos. Então, a empresa prefere consumir a sucata do que o ferro gusa. Mas isso é um mercado que vai se ajustando ao pouco e a gente espera isso aí. A previsão não menos do que uns 120 dias aí para que volte à normalidade. Você falou que o mercado americano é o principal consumidor do ferro gusa brasileiro. Numa situação de crise como essa, não é possível de repente direcionar o produto para outros mercados? Essa possibilidade praticamente não existe, porque a crise é mundial. Então, os potenciais consumidores, por exemplo, a China também está com a oferta de aço disponível no mercado. Então, eles não vão adquirir essa matéria-prima nossa porque eles também estão num processo de retração. E em outras partes do mundo, quer dizer, o mercado já está bem definido. Nós exportamos um pouco para o Japão, um pouco para Taiwan, mas que não existe a condição no momento de aumentar esse mercado.